Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial, hoje eu quero falar sobre um transtorno que talvez você nem sabia que era transtorno, ou talvez você já viu que é algo diferente, mas nunca passou por sua mente que isso é algo que traz problemas, que gera transtorno psiquiátrico. Mas é algo que acontece muitas vezes e em muitos lugares e com muitas pessoas, sem distinguir idade, sexo, nem local, muito menos classe social. Eu quero falar com você hoje em especial sobre o transtorno explosivo intermitente. Esse transtorno ele faz parte dos transtornos de impulsos, transtornos impulsivos. E esse transtorno, antes de eu te falar qual é o conceito, eu gostaria que você respondesse essas 5 perguntas que eu vou fazer. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você já teve raiva? Talvez você esteja pensando, mas raiva é algo tão normal no nosso dia, tão esperado e que acontece todos os dias, que muitas vezes é algo corriqueiro, é algo diário, em que eu e você passamos nem a notar quando estamos com raiva. Mas se você já teve raiva, se você entende o que é raiva, qual é a frequência? Será que é um dia, só uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, talvez 3 vezes na semana, 4, 5, eu não sei. Mas se você já teve raiva, com qual frequência é essa sua raiva? E essa é a segunda pergunta que eu quero fazer para você. Mas como terceira pergunta, eu gostaria que você respondesse para você mesmo. Você tem raiva, você tem, de certo modo, uma frequência até que muito grande, ou talvez pouca, mas o que eu te pergunto é: a raiva que você sentiu, aquele momento em que você explodiu, será que aquilo resolveu o problema que ocasionou a raiva, que fez aparecer aquilo em você, em que você não sabia mais como lidar com o momento, e agora a única forma que você conseguiu resolver foi explodindo? Agora eu quero que você entenda a nossa quarta pergunta. Quando você sentiu raiva, independente da frequência, independente do local, como, onde, a pergunta que eu quero te fazer é: qual consequência essa raiva gerou? Porque toda vez que eu e você temos raiva, toda vez que uma pessoa se envolve com um sentimento de raiva, de ira, aquilo vai gerar uma consequência, e muitas vezes as consequências são mais avassaladoras do que o próprio momento em que o indivíduo está sentindo. Agora eu quero fazer a quinta e última pergunta para você. Raiva é um sentimento ou é uma escolha? Eu te faço essa pergunta porque, se for um sentimento, como é que eu devo lidar com essa emoção? Mas se for uma escolha, por que será que muitos escolhem, mesmo sabendo que o resultado, na maioria das vezes, não é o mais satisfatório? Por quê? Mas agora que você respondeu para você mesmo as perguntas, eu quero te ajudar a entender através do conceito. O transtorno explosivo intermitente, ele tem como conceito um transtorno mental grave, em que o indivíduo, ele é um indivíduo que ele age por impulso. E muitas vezes, por agir por impulso, esse indivíduo, ele acaba se colocando em situações difíceis, situações muitas vezes constrangedoras. E sabe por que isso acontece? Porque além dele agir por impulso, ele é um indivíduo muito agressivo. Pelas mínimas coisas ele se torna agressivo, ele tem ataque de fúrias e muitas vezes ele não consegue se controlar. E sabe qual é o fator complicante desse transtorno? É que todo transtorno, e esse não é diferente, qualquer transtorno ele traz alguns problemas para o indivíduo que tem, para o paciente que tem. E nesse transtorno o indivíduo ele passa a ter uma vida incapacitante, porque ele não sabe o momento, não sabe a hora que ele vai ter um descontrole. E sabe por quê? Isso gera nesse indivíduo tristeza, culpa, vergonha e medo. Por isso é algo tão incapacitante. Eu quero compartilhar com você um pensamento de um estudioso francês chamado Gustave Le Bon. E em um dos seus discursos ele diz o seguinte, que o homem que não sabe dominar os seus instintos, ele sempre
ele fica escravo daqueles que se propõem a satisfazê-los. E sabe como isso é tão verdadeiro? Porque toda vez que um indivíduo ele vive à base de instinto, ele faz para depois pensar, ele começa a se complicar no seu dia a dia, sua vida começa a andar de maneira desregrada e agora aquele indivíduo começa a sofrer as consequências das suas escolhas e muitas destas não porque ele pensa, mas porque ele age e depois de agir é aí que ele pensa. Agora eu quero comentar com você um pouquinho sobre os critérios diagnósticos de acordo com o DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais. E esse manual ele vem trazendo alguns critérios e ele começa a dividir primeiro esse transtorno em dois tipos, que é o transtorno leve e o transtorno severo. Para o indivíduo ser considerado portador desse transtorno, mas ser considerado algo leve, tem que ter algumas características em específicos. Quando nós pegamos o tipo leve desse transtorno, o indivíduo que sofre desse transtorno de maneira leve é o indivíduo que faz ameaça, que comete alguns xingamentos, é aquele indivíduo que faz agressão física, mas sem lesão corporal, é aquele indivíduo que ele começa a ameaçar, é aquele indivíduo que não consegue suportar a sua raiva, mas ele não chega ao extremo. Ou seja, o indivíduo vai ter pelo menos 2 episódios, 2 episódios, então são 2 vezes por semana, por pelo menos 3 meses. Acontecendo isso, fecha o diagnóstico. E talvez você esteja perguntando, mas e aí? Como é que funciona o tipo do severo, ou seja, é algo mais grave? Você precisa entender e prestar atenção que o indivíduo que sofre desse transtorno e é um grau severo, ele é um indivíduo que ele começa a destruir propriedade, a sua propriedade, ou seja, ele não leva em consideração nada do que ele construiu. Naquele momento de transtorno em que a raiva, a ira está à flor da pele, ele não lembra aquilo que ele tanto lutou para conseguir, aquilo vai servir como talvez arma, talvez uma forma dele deixar transparecer como ele está irado. Além disso, ele é um indivíduo que ele vai fazer com que ele tenha ataques físicos, ele ataca fisicamente outra pessoa, aquela pessoa que o fez ter a raiva, o fez sentir a ira, mas só que quando é algo grave, aquilo gera lesão corporal. E além disso, esses ataques graves acontecem pelo menos 3 vezes, são 3 episódios em um ano. Então olha só, para ficar bem claro, para você entender os dois tipos, o leve e o severo, para acontecer algo leve tem que ser no mínimo, de tudo aquilo que eu comentei, tem que ser no mínimo 2 vezes por semana. No caso dos episódios graves, tem que ser pelo menos 3 episódios mínimos no período de um ano. Agora talvez você, enquanto está assistindo este vídeo, você esteja se perguntando, como é que eu identifico? Porque talvez você esteja assistindo e você agora começou a imaginar e pensar, talvez acontece comigo, ou com meu esposo, minha esposa, meus filhos, amigos. Talvez você esteja querendo saber, mas como identifico isso em uma pessoa? É bem simples, são 5 os fatores, mas eu vou falar para você apenas 3 que você precisa prestar atenção. Ou seja, a pessoa que tem esse transtorno, ela precisa ter, no mínimo, 2 vezes esses episódios na semana, quer seja leve, e pelo menos 3 vezes durante o ano. O episódio tem que acontecer 3 vezes pelo período de um ano. Além disso, o indivíduo que sofre desse transtorno, toda vez que isso acontece, ele sofre, porque aquilo traz para ele tristeza, traz um sentimento de culpa, traz um sentimento de desvalia, e agora ele fica envergonhado porque parece que ele não consegue conter aquele furor que tanto está acabando a sua vida. E por fim, o indivíduo, para você identificar esse indivíduo que tem esse transtorno, por coisas mínimas, que na normalidade ninguém se
fica irado, aquela pessoa fica tão irada, perde o controle por qualquer coisa, por menor que seja. Mas aí talvez você esteja perguntando, e aí, qual é o tratamento? São 3 formas, são 3 vertentes que você pode seguir. Primeiro, é um tratamento medicamentoso, muitas vezes deve-se abrir mão de medicamentos para que aquele indivíduo possa ficar controlado, para que ele não tenha nenhum tipo de surto. Mas também é de extrema importância terapias cognitivas, terapia comportamental, terapia individual, terapia em grupo e também terapia familiar. E além de tudo, a pessoa ela tem que ocupar a sua mente, evitar fatores estressantes ou estressores que acometem o indivíduo, que geram aqueles momentos de crises de ira. Mas e a Bíblia? Como é que eu consigo juntar a Bíblia com psiquiatria? Como é que a Bíblia ela vai falar desse transtorno que é mais comum do que muitas vezes nós pensamos? E a Bíblia é bem clara, porque a Bíblia é um manual em que Deus ele fala para mim e para você, filho, você precisa entender que para você viver bem, você precisa seguir o que está aqui escrito. E é por isso que a Bíblia ela vem falando para mim e para você lá no livro de Salmos, no meio da Bíblia, no capítulo 37, no versículo 8, algo importante que eu quero ler com você. E lá na minha e na sua Bíblia, diz o seguinte, 37:8, diz assim: deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Sabe, meu querido, não estou dizendo que eu e você não vamos ter momento de ira, não estou aqui dizendo para você que nossa vida será tão tranquila que nada vai nos tirar a paz, mas eu estou dizendo para você que toda vez que eu me iro, toda vez que eu sinto que aquilo vai explodir, eu tenho a escolha de tentar me acalmar ou não. Eu tenho a escolha de falar ou ficar com a boca fechada. E sempre a escolha vai prevalecer e determinar o que vai acontecer no final. Eu quero terminar te contando uma história. Conta-se uma história que um certo padeiro, ele chegou na delegacia e agora ele foi fazer um boletim de ocorrência e naquele momento ele chegou junto ao delegado e falou assim: delegado, eu quero fazer uma acusação sobre o homem que vende queijo. E agora o delegado indagou e perguntou assim: mas por quê? E ele falou assim: sabe, aquele homem ele vende 2 queijos e a cada vez que ele vende 2 queijos ele fala que os queijos na sua somatória o peso dá 1 quilo. E agora eu fui pesar na minha balança, seu delegado, e não tem 1 quilo, mas sim 800 gramas. E toda vez eu compro dele, isso quer dizer que ele está me roubando. E eu quero fazer justiça, por isso eu quero que o senhor intervenha nessa situação. Agora o delegado procura aquele homem que vende queijo, chega a ele e pergunta assim: olha, nós temos uma acusação sobre você, dizendo que você está fraudando o peso do seu queijo. Você está falando que está vendendo 2 queijos e esses 2 queijos pesam 1 quilo, quando na verdade a pessoa que está te acusando está falando que eles pesam apenas 800 gramas. Aquele homem chegou respondendo à indagação daquele delegado, falou assim: olha, na verdade eu não tenho balança, e agora como eu não tenho balança, para eu poder verificar o peso dos meus queijos, eu vou até a padaria. Lá na padaria eu compro 2 pães, e lá está escrito que os 2 pães têm um peso de 1 quilo. E agora eu faço uma balança, e agora de um lado eu coloco os 2 pães, e do outro lado eu coloco os meus 2 pedaços de queijo, e agora quando o fiel da balança, quando fica equilibrado, aí eu sei que tem 1 quilo. E agora aquele delegado vai na padaria daquele padeiro que acusou aquele homem, compra os pães e agora em uma balança que está totalmente balanceada, coloca os pães e verifica que os pães que eram anunciados como pães de 1 quilo, na verdade tem 800 gramas. Sabe qual é a moral dessa história? Que muitas vezes nós acusamos
quando o verdadeiro erro está conosco. Mas o que isso tem a ver com esse transtorno explosivo intermitente? Muitas vezes o ataque de fúria, muitas vezes a ira, a raiva que os outros fazem, não é somente porque os outros estão fazendo, mas é algo que está dentro de mim. E é por isso que eu quero terminar te dizendo, Deus, Ele deu para mim e para você uma boca e 2 ouvidos, 2 orelhas. Isso quer dizer que eu preciso falar menos e ouvir mais. Eu preciso começar a procurar entender o porquê os outros falam algo a meu respeito. E se em algum momento a ira vier, se em algum momento a vontade de fazer algo que eu possa me arrepender no futuro acontecer, lembre-se, sempre escolha pensar antes de agir e não agir antes de pensar. Que Deus te abençoe, compartilhe esta mensagem e não haja por impulso, mas pense para fazer.